gravando. Então, considere as duas moléculas abaixo. Nas duas moléculas, nós temos um anel aromático, tá? Ah, detalhe, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar novamente. O que é um composto aromático? Aqui no ensino médio, vocês vão considerar composto aromático todo composto que é um anel contendo 6 carbonos com 3 ligações duplas alternadas. Aqui no ensino médio, vocês vão considerar isso sendo composto aromático. Por que eu estou falando aqui no ensino médio? Porque quando você for para o ensino superior, você vai ver que essa classe de composto aromático ela é muito ampla. Ela tem muitos outros compostos que são aromáticos. Não é só o benzeno, que é esse que está aí na tela de vocês. Existem outros. Mas, para eu explicar para vocês o que é um composto aromático, eu teria que entrar dentro do conceito de aromaticidade. E a gente não tem tempo para isso. Né? Então, considera que isso aí é um composto aromático e só isso aí é um composto aromático. Tá? Mas tem uma classe imensa. Aí, nós temos aí um composto aromático bissubstituído. Ele tem duas substituições. Uma substituição aqui, ó, no carbono de número 1, que é de um óxido de nitrogênio e de uma metila. E no composto de número 2, nós temos uma amina, que é um nitrogênio ligado com 2 hidrogênios, e uma outra substituição de metila. Ou seja, tanto o composto 1 quanto o composto 2, ele é bissubstituído, ele tem duas substituições. Tá. Aí vamos ver o que está perguntando aí. Ambas sofrem nitrações no anel aromático via substituição eletrofílica. Dentre as opções a seguir, a única que indica as posições passíveis de substituição nas moléculas 1 e 2 é a posição 4 e 4, 6 e 6, 5 e 2, 3 e 5, 4 e 6. Então, o que ele está falando aqui? Que tanto esse composto aqui quanto esse composto vão sofrer substituição. Só que um vai substituir em um determinado carbono e o outro vai substituir em outro determinado carbono. Tá? Não entendi. Onde que ele vai entrar? O substituinte vai entrar. Esses compostos aqui aromáticos, você tem que entender duas coisas. Existem os grupos que são ativantes do anel e grupos que são desativantes do anel. O que é um... Primeiro, o anel aromático, ele é extremamente estável. Ele é muito estável. Tanto é que você sabe onde vocês encontram benzeno? Não. Gasolina. Gasolina? Ele é utilizado na gasolina para dar um gosto amargo à gasolina e também para desempenhar um bom sistema de lubrificação para o motor. É engraçado que fala assim, gosto para gasolina, porque até parece que alguém vai tomar gasolina, né? Isso que eu ia falar agora, tá? Gosto amargo para gasolina. Então, é porque tinha gente que tomava gasolina. Não tô brincando, é sério. O benzeno foi colocado na gasolina assim, porque tinha gente que tomava gasolina. Existiu uma época onde a venda de bebida alcoólica era muito restrita. Só que a venda de combustível não. Eu não sei se isso aconteceu no Brasil ou se aconteceu só em países fora, mas eu sei que as pessoas começaram a consumir gasolina porque lá tinha etanol. E o etanol era etanol, né? Então eles começavam a consumir. Só que eles esqueciam dos componentes carbonílicos que tinha nessa gasolina. E esses componentes carbonílicos eles iam parar no fígado. E o fígado da pessoa inchava. Causava câncer. Isso, causava o câncer hepático. Né? Então, o fígado aumentava, a pessoa morria de câncer, de cirrose hepática. Então, eles adicionaram o benzeno porque ele tem um gosto muito amargo e a pessoa acaba, né, deixando para lá a utilização dele. Mas, para você ver, né, eles tiveram que colocar um saborizante na gasolina para a pessoa nem chegar perto. Só que esse saborizante, ele é o benzeno, tá? Não é os anéis benzeno. Esse saborizante, ele é extremamente cancerígeno, tá? Tanto é que frentista, ele vai se aposentar
ele se aposenta primeiro porque a chance dele ter um câncer de pele ou câncer de pulmão é quase de 70%. Então, por isso que eles E o, aposentam. o radiologista que É fala? quase Não 90%. sei. É quase 90% de possibilidade de ele ter um câncer. É muito, muito grande. Então, vamos lá. Existe, então, essa molécula, então, ela é extremamente estável. Extremamente estável. Como ela é extremamente estável, ela precisa de alguma coisa para a gente reagir com ela. A gente precisa forçar para que ela seja reativa. Entendam o seguinte: molécula só vai ser reativa se ela estiver instável. Instável, não se ela estiver estável. Se ela estiver estável, ela não vai querer reagir com ninguém. Então, a gente precisa forçar ela a ser instável. E aí existem alguns grupos que são grupos ativantes do anel e grupos desativantes do anel. O que são os grupos ativantes do anel? Os grupos ativantes do anel são aqueles que vão ativar o anel, né? Então eles vão proporcionar para que a reação ocorra mais rápido. Os grupos desativantes do anel são aqueles que vão tirar energia do anel aromático. Quando eles tiram a energia do anel aromático, a reação ocorre mais lentamente, mas ocorre também. Existem uma série de grupos que são ativantes do anel, uma série. E também existem uma série de grupos que são desativantes do anel. Depois eu porque tem uma tabelinha bem bonitinha. Mas entenda o seguinte: quando eu tenho um grupo que é ativante do anel, ele vai forçar a entrada das ligações, dos substituintes, na posição orto e na posição para. Todos os ativantes vão entrar nessas posições. Os desativantes, eles vão entrar na posição para, somente aqui. Tá? Então, deixa eu até mudar de cor para não confundir. Quem é desativante do anel só vai entrar nessa posição aqui, no 4. Oi, Pedro. Quem for ativante vai entrar nessas duas posições. Tá? Aí ele está falando o seguinte. Está falando assim, considere as duas moléculas abaixo. Tanto essa molécula aqui quanto essa molécula aqui, elas são, esse NO2 e esse NH2, eles são ativantes do anel. Por isso que os ligantes entraram na posição 3, 2 e 3. Porque são aquelas duas posições que eu falei para vocês. Então está falando assim, ó, ambas sofrem nitração nos anéis aromáticos via substituição eletrofílica. Dentre as opções a seguir, a única que indica posições passíveis de substituição nas moléculas 1 e 2 são ou a posição 3, ou a posição 5, ou a posição 6 no primeiro, ou a posição 5, ou a posição 6, ou a posição 2 no 2. Então vamos ver aqui. 4 e 4? Não. 4 e 4 não. 6 e 6? Pode, ó. Não. 6 e 6 também. Ele pode entrar. Sim. Não, pera. Ele não pode entrar 6 e 6 aqui, ó. Sim, é. Desculpa. Aí tá lá, ó. 5 e 2. Dá, eu acho que dá. Sim, dá. Ele pode entrar aqui e aqui. Então, moleque. Então percebam, eu errei aqui de bobeira. Percebam que você não precisou fazer reação. A única coisa que você precisava saber é o que é um grupo ativante e um grupo desativante. Só isso. Tá? Mas assim, Certo. o que é tem uma tabela de grupos ativantes do anel. E tem uma tabela dos grupos desativantes do anel. Nitrogênio sempre vai ser ativante. Ele sempre vai ativar. Metilas sempre desativam. Né? E tem outros lá que também são ativantes e desativantes. Eu vou pegar essa tabela depois para olhar, fica mais fácil.
Hora de fazer os exercícios. Eu mando essa tabela para vocês. Eu acho que eu tenho ela anotada aqui em algum lugar. Tá em alguma papelada minha aqui. Mas, deixa eu colocar a presença pro Pedro. Pedro, você não falou com a gente hoje. Bom dia. Bom dia, Nossa senhora, acordou Acabou de agora. acordar, tadinho. professor. Oi. Eles não mandou a pasta para entregar a recuperação. A recuperação de quê? De química? De química? Não, de nenhuma matéria. Ué, então... Não sei. Vou falar pra Renata aqui. Só um minutinho. Mandei mensagem para ela, ela não respondeu. Você mandou mensagem Deixa eu pra mandar. mim, eu ia te responder, só que eu esqueci. Eu ia perguntar pra ela se eu poderia passar o contato dela pra você. Que eu não, né? Não, eu já tinha pegado já. Existem certas hierarquias que eu sigo. Uma delas é faça tudo, mas com autorização do seu superior. Isso é verdade. Eu acho que meu irmão tem o contato da Renata quando ele estudava lá no colégio, meu. Mas 5 anos atrás. quem tá no Telegram tem um contato dela lá. Verdade, Pedro. Tá, e aí? E aí é isso. Ela não respondeu até agora, acabei de mandar mensagem para ela. Vamos lá, vamos continuar? Então, é a letra C. Questão número 5. As reações de eliminação... Opa, isso aqui é reação de eliminação. A gente ainda não viu reação de eliminação. Reação de eliminação é difícil? É o contrário da reação de substituição. Você entendeu a substituição e eliminação ao contrário. Em vez de você colocar, você tira. A gente vai ver reação de eliminação na quarta. Aqui, ó. Essa aqui é legal. Um estudante realizou em um laboratório a reação de hidrólise do cloreto de terc-butila para produzir o terc-butanol. Para tal, fez o seguinte procedimento. Adicionou 1 ml de cloreto de terc-butila, uma solução contendo 60% de acetona e 40% de álcool, de água, em volume. Acrescentou ainda algumas gotas do indicador universal, mistura de indicador de ácido básico. No caso, acho que deve ter colocado fenolftaleína. Ao longo da reação, o estudante observou a mudança de cor. Inicialmente, a solução estava esverdeada e tornou-se amarelada e, finalmente, laranja. Aí, isso aqui é uma questão da UNB. Rapidinho, professor. Ok. Alguma coisa aqui batendo no portão. Isso aqui é uma questão da UNB. Para tal, eu vou colocar a câmera aqui, a segunda câmera, porque eu vou precisar. Então aqui ele está falando assim, ó. Complete a equação química que representa a reação de hidrólise do cloreto de terc-butila. Observa aí, pessoal. Qual que é que tipo de carbono é esse que o cloro está ligado? Cloro. Que tipo de carbono é esse que o cloro está ligado? Carbono? Olha aqui, ó. Você fala, tipo... Esse aqui, ó. Do meio aqui. Que tipo de carbono é esse? Primário, secundário, terciário, quaternário? Sim. Carbono terciário, não? Terciário? Se ele é um carbono terciário, que tipo de reação que vai acontecer? SN1 ou SN2? SN2. SN2 é para compostos simples. Compostos simples. Então, ela é SN1. Então, deixa eu mostrar para vocês como que ela vai acontecer. Ó. Vamos mandar para a segunda câmera. Nossa senhora, eu tô um nojo depois que eu descobri isso aqui.
Segunda câmera. Então, isso aí é a reação de substituição nucleofílica. Quer dizer, são os dois compostos, né? O cloreto de tetrobutila e a água. O exercício, ele já falou pra gente que no final da reação nós vamos ter isso aqui, ó. A formação de um álcool. Um álcool terciário. Ele já falou isso pra gente. A única coisa que o vestibular da UNB está pedindo é para a gente completar essa reação. Ou seja, como que essa reação vai acontecer. Vamos lá. Reação de SN1. Primeira coisa que vai acontecer é o quê? Ação de SN1. Isso. Qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Enquanto na reação SN2, ao mesmo tempo que o nucleófilo entra, o eletrófilo sai, né, o grupo abandonador sai, o que vai acontecer na reação SN1? O nucleófilo sai. Isso. O grupo abandonador é convidado pela molécula para sair, né? Tchau, vai embora, sim. Some daqui. Então, o que vai acontecer? CH3, Cl, CH3, esse cloro sai. Sim. Então, a gente vai ter isso aqui. Carga positiva, né? Porque ele saiu. Mais Cl menos. Beleza. Segundo passo, o que vai acontecer? Esse nucleófilo vai interagir com esse carbono de carga positiva. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Terceiro passo, esse cloro tira um hidrogênio. Professor, até nos exercícios que o senhor passou lá, eu não entendi por que ele tira um hidrogênio. Porque ele está extremamente reativo. Essa carga negativa força ele a reagir com qualquer coisa. E esse hidrogênio tem uma carga positiva, tá vendo? Ó? Carga positiva aqui. Então, ó, o negativo atrai com o positivo. Então, por isso que essa reação ocorre. Por isso que esse hidrogênio vai lá e ele é capturado pelo cloro. É só por causa de uma carga mesmo. Aí, o final da reação, a gente tem isso aqui, ó. CH3, OH, CH3, mais HCl. Ou seja, ele pediu pra gente isso aqui, essa parte preta aqui todinha. Né? Então, você teria que escrever tudo isso aqui lá na questão e enfatizar que isso aqui foi produzido lá no final. Né? Esse é o seu produto final, o produto depois da reação. Tá? Então, vamos lá dar uma observada. Aí, na questão da letra B, ele está perguntando assim para a gente, ó. Por que o composto, por que a solução começou com uma cor esverdeada, depois ela passou para amarela e por último tinha um exercício assim no que o senhor passou pra gente.
Uhum. Tava perguntando, acho que era vermelho e verde, alguma coisa assim. E como é que a gente consegue explicar isso? Essa eu não fiz. Eu lembro que teve uma que eu respondi, quer ver? Aqui, ó. Tá, pegar aqui a tarefa. Eu respondi que era por causa do H+, é por causa do H+, porque aumenta o pH e deixava a cor daquela cor lá que ele tava falando, que eu acho que era vermelha. Uhum. Mas Aumentava posso... eu acho que era diminuía o pH, eu acho que era diminuir o pH. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui nos desenhos, que fica mais fácil. Então, ver. A única coisa que eu ainda não aprendi é fazer ele sair de uma câmera e ir para outra bem rapidamente, mas eu ainda vou aprender isso. Ó, a cor amarela esverdeada significa que eu tenho uma coisa que está nisso aqui, ó, extremamente ácido, tá? Então, a cor esverdeada explica que o cloreto de terc-butila ele é muito ácido, por isso que ele estava com a cor verdinha. Quando ele passou para a cor amarela, significa que ele estava transitando por uma coisa que estava mais básica. E o que, que é o mais básico? É isso aqui, ó. Essa espécie aqui. E por último, quando ele atinge a cor laranja, significa que ele passou por uma coisa que é extremamente básica, que é esse álcool aqui. Tá? Então, as cores indicam as mudanças de substituição que nós temos. Primeiro, nós tínhamos o cloreto de terc-butila, depois a gente teve esse estado de transição aqui, e por último, o álcool, que é um composto extremamente básico. Ah, detalhe, isso é bem legal da gente falar. O álcool, ele pode ser, ora ser considerado como ácido, ora ser considerado como básico. Depende do que a gente está comparando ele. Né? A gente pode estar comparando ele com alguma outra estrutura e ele pode estar sendo básico. Ou, se a gente comparar ele com a água, ele pode ser ácido. Depende do que a gente compara. Letra... Eu acho que eu errei aqui, mas tudo bem. O estudante repetiu a reação de hidrólise nas mesmas condições experimentais anteriormente empregadas, exceto quando a composição do solvente. Nesse novo experimento, o cloreto de terc-butila foi solubilizado em uma mistura contendo 70% de acetona e 30% de água em volume. Verificou que, ao atingir a mesma coloração laranja observada anteriormente, foi necessário um tempo maior. Explique por que a mudança da composição do solvente afetou no tempo de reação. Vamos lá, por quê? Porque trocando o solvente, colocando agora acetona, eu demorei mais tempo para que essa reação ocorresse. O que é um acetona? Cara, Vocês como é que é? lembram? Repete. Por que eu Repete, por trocando? favor, Por professor. que eu misturando acetona em água, eu demorei mais tempo para a reação acontecer? Estou desenhando aí na tela a acetona para vocês. Tá. Nesse novo experimento, ele juntou o cloreto de terc-butila, acetona e água. Por que a reação demorou um pouco mais para acontecer? Você toma? Por causa da acetona? Correto. A acetona, ela é mais eletronegativa que o cloro. Então, a reação vai acontecer primeiro na acetona e depois vai acontecer no cloro. Por isso que a reação demorou um pouquinho mais. Acontece uma reação de competição. Eles vão se competir, né? Não sei se vocês lembram dos elementos mais eletronegativos. Nós temos o flúor, oxigênio e o nitrogênio, o FON, sendo que a eletronegatividade ela está tendendo para cá, né? Então, o cloro ele está logo aqui abaixo do flúor.
Só que o oxigênio, ele tem essa tendência de receber elétrons muito mais rápido e muito mais fácil que o cloro, né? O cloro ele só pode receber mais um elétron. Já o oxigênio ele pode receber 2 elétrons. Então ele está mais desesperado para fazer ligação que o próprio cloro. Então ele vai competir força com o cloro. Por isso que a reação vai demorar um pouquinho mais. Porque a reação vai acontecer primeiro na carbonila, né, nessa espécie aqui, do que no cloro. Ok? Beleza. Isso aqui é legal da gente ver em laboratório, né? A gente coloca a acetona para reagir com o cloreto de tércio-butilo, a gente vê que a reação ela não ocorre da mesma forma que o cloreto de tércio-butilo em água. A reação ela vai passando por cores e por temperaturas muito mais diferentes que o cloreto em água, né? E é legal você ver essas competições. Essas competições também explicam por que determinados medicamentos não devem ser misturados com outros, porque o organismo vai selecionar qual medicamento que ele vai atuar primeiro. Então isso aí explica muita coisa. Ok. Então, meus amados, dúvidas até aqui? Não? Não. Eu vou mandar para Suave. vocês a questão de número 8 e a questão de número 9. De número 9 a gente já fez. E a questão de número 11 para vocês fazerem. Se vocês enviarem. Então, 2 questões hoje. A Beleza. 8 e a 11 para vocês fazerem e enviar. Belezinha? Uhum. Nossa senhora. De boa, professor. Então, De boa, abraço para vocês e até quarta-feira. Tchau. Até, professor. Tchau.